A campainha ecoou como um trovão na noite fria de Lisboa, rasgando o véu da chuva fina que caía sobre as ruas antigas do Bairro Alto. Miguel congelou, o coração disparado ao ver a porta se abrir devagar, revelando não um estranho, mas o fantasma vivo de sua juventude, Rafael, com os mesmos olhos castanhos que outrora o fizeram sonhar com eternidades impossíveis. Doces ou travessuras, gritou o filho de 7 anos ao seu lado, a voz inocente cortando o ar como uma lâmina, enquanto Miguel lutava para não desabar ali mesmo, 20 anos de segredos e arrependimentos se erguendo como muralhas invisíveis entre eles. Rafael piscou, o balde de doces tremendo em sua mão, o mundo ao redor deles, as risadas distantes das crianças fantasiadas, o cheiro de castanhas assadas misturado ao perfume úmido da cidade, evaporando-se num instante. Miguel, murmurou ele, a voz rouca de incredulidade, como se o nome fosse uma pressa há muito esquecida. O pai engoliu em seco, forçando um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto o menino, impaciente, estendia a abóbora iluminada. É você mesmo. Depois de todo esse tempo. E com um filho. A pergunta pairou no ar, carregada de camadas que nenhum dos dois ousava desenterrar ainda, mas que já começava a corroer a frágil ponte do reencontro. Miguel assentiu devagar, o peso da paternidade solitária, um filho adotado após anos de luta contra o preconceito familiar, misturando-se à avalanche de memórias, as noites roubadas em praias desertas de Cascais, os beijos urgentes sob o viaduto do Tejo, e o adeus brutal imposto pela família conservadora de Rafael, que o arrastara de volta para o armário da negação. Sim, é meu. Chama-se Lucas. E você? Ainda mora aqui. Rafael abriu mais a porta, convidando-os para dentro com um gesto hesitante, o apartamento iluminado por velas de abóbora que dançavam sombras suaves nas paredes cobertas de livros e quadros abstratos. Enquanto Lucas mergulhava no pilhado de chocolates, os dois homens se sentaram na cozinha estreita, o vapor de um chá de hortelã subindo entre eles como uma névoa de silêncios não ditos. Eu voltei para Lisboa há 5 anos, explicou Rafael, os dedos traçando o contorno da xícara, evitando o olhar do outro. Depois de viajar o mundo, fugindo de tudo. Mas você, Miguel? Como isso aconteceu? Um filho. Sozinho. A pergunta era uma ferida aberta, e Miguel sentiu o velho pânico subir pela garganta, o medo de ser julgado, de reviver as rejeições que o haviam moldado num homem reservado, protetor ao extremo. Ele contou em fragmentos, a adoção de Lucas após a morte prematura do parceiro em um acidente de carro, as noites em claro equilibrando o trabalho como designer gráfico e as demandas de uma criança que o ancorava à vida. Mas omitiu o vazio que Rafael deixara, o buraco que nenhuma rotina preenchera por completo. Rafael ouvia, os olhos úmidos refletindo a luz amarelada, e pela primeira vez em anos, Miguel viu neles não pena, mas uma vulnerabilidade compartilhada. Eu errei tanto, Miguel. Minha família. Eles me quebraram. Me fizeram acreditar que nosso amor era um erro, uma fraqueza. Mas eu nunca parei de pensar em você. As palavras saíram como um sussurro, e o ar entre eles crepitou com a eletricidade de confissões tardias. Lucas irrompeu na cozinha então, a boca lambuzada de chocolate, exigindo histórias de fantasmas, e o momento se dissolveu em risadas forçadas. Mas enquanto caminhavam de volta pela rua escorregadia, Miguel sentiu o olhar de Rafael nas costas, uma promessa implícita de que o Halloween não era o fim, mas o início de uma tempestade emocional que abalaria as fundações de suas vidas reconstruídas. Nos dias seguintes, o reencontro se infiltrou na rotina de Miguel como uma melodia insistente. Ele acordava com o eco da voz de Rafael, revivia o toque acidental de mãos ao passar o chá, e se pegava checando o celular por mensagens que não vinham. Lucas, alheio aos tormentos do pai, tagarelava sobre o tio bonzinho da casa das abóboras, pedindo para voltar. Miguel resistia, temendo o caos que Rafael poderia trazer, não só para ele, mas para o filho, cuja estabilidade ele jurara proteger acima de tudo. Afinal, as cicatrizes do passado não se curavam com um simples truque ou doce, elas exigiam confrontos que Miguel ainda não sabia se estava pronto para enfrentar. Uma semana depois, o destino, ou talvez o algoritmo caprichoso das redes sociais, conspirou contra sua hesitação. Uma foto de Lucas fantasiado de pirata, postada por Miguel em um grupo de pais adotivos, chegou até Rafael via um amigo em comum. A mensagem veio à meia-noite: seu filho é a cara do seu sorriso. Podemos conversar. De verdade, dessa vez. O coração de Miguel martelou enquanto digitava a resposta, um simples sim, no Café Nicola amanhã às 10 horas. O Café Nicola, com suas mesas de mármore e o burburinho eterno de turistas e locais, era um refúgio histórico no Rossio, onde o sol filtrava pelas janelas altas, pintando o chão de mosaicos em tons dourados. Rafael chegou primeiro, nervoso, ajustando a gravata fina que contrastava com sua jaqueta de couro desgastada, resquícios de uma vida nomade que ele agora tentava ancorar. Quando Miguel entrou, carregando uma pasta de desenhos para uma reunião posterior, o tempo pareceu desacelerar.
Eles se abraçaram brevemente, um gesto desajeitado que carregava o peso de anos não vividos juntos. Eu trouxe algo, disse Rafael, deslizando um envelope amarelado sobre a mesa. Dentro, cartas antigas, escritas durante os anos de separação, confissões de solidão em Paris, raiva contra a família em Porto, e um amor que nunca morrera, apenas hibernara. Miguel leu trechos em voz baixa, a voz embargada, enquanto o garçom servia cafés fortes, o aroma misturando-se ao sal do Tejo próximo. Porque agora? Perguntou ele, os olhos fixos nos de Rafael. Porque ver você com Lucas me mostrou o que eu perdi. Não só você, mas a chance de ser inteiro. Eu saí do armário há 3 anos, Miguel. Perdi amigos, mas ganhei mim mesmo. E agora, vejo que talvez possamos recomeçar, devagar, sem pressa. As palavras acenderam uma faísca de esperança, mas também de dúvida. Miguel pensou em sua própria jornada, a família conservadora que o deserdara ao saber de sua orientação, os olhares enviesados no trabalho freelance, a luta diária para provar que um pai gay podia ser tão amoroso quanto qualquer outro. E as diferenças? Eu tenho responsabilidades agora. Lucas é minha prioridade. Rafael assentiu, sério. Eu sei. Por isso, quero conhecer ele direito. Não como um intruso, mas como um amigo, primeiro. O almoço se estendeu, conversas fluindo de trivialidades, os vinhos de Alentejo que Rafael provara na África do Sul, os desenhos de Miguel inspirados nas azulejos de Sintra, para profundezas, as terapias que os ajudaram a curar feridas familiares, os ativistas GLBT que os inspiravam em marchas pelo país. Quando se despediram com um aperto de mão que durou segundos a mais, Miguel sentiu o primeiro vislumbre de possibilidade, um calor que aquecia o frio outonal de Lisboa. Mas o destino, sempre traquinas em narrativas como essa, reservava o primeiro conflito. Dias depois, durante uma visita ao Oceanário de Lisboa, um passeio prometido a Lucas, Rafael apareceu, por acaso, convidado por um texto inocente do menino que roubara o celular do pai. A alegria de Lucas foi imediata, tio Rafa. Olha os tubarões. Mas para Miguel, a surpresa azedou a irritação. Você planejou isso? Sussurrou ele no corredor escuro, aquários luminescentes dançando ao fundo. Rafael corou. Não, juro. Mas não resiste. Ele me lembra tanto de nós, inocente e cheio de vida. A discussão foi sussurrada, tensa, com Lucas rindo alheio a metros de distância. Miguel acusou Rafael de invadir seu espaço, de ignorar as barreiras que ele erguera para proteger o filho de corações partidos. Você sumiu uma vez, não vou deixar isso acontecer de novo. Rafael recuou, magoado. Eu não sou mais aquele garoto assustado. Deixe-me provar. O incidente plantou sementes de desconfiança, mas também de reflexão. Naquela noite, Miguel conversou com sua melhor amiga, Sofia, uma lésbica fervorosa que dirigia uma ONG para direitos que era em Alfama, desabafando sobre o medo de amar novamente. O preconceito não some, Miguel. Ele muta. Mas se Rafael é real, lute por isso. Por você, por Lucas. Inspirado, ele enviou uma mensagem de desculpas, marcando um jantar em família, o primeiro teste real de compatibilidade. O jantar aconteceu num restaurante modesto em Chiado, com vistas para o castelo de São Jorge iluminado ao entardecer. Lucas, animado, bombardeava Rafael com perguntas sobre aventuras. Você já viu um elefante de verdade? Rafael ria, contando histórias editadas de safaris na Namíbia, enquanto Miguel observava, notando como o homem se adaptava naturalmente ao papel de contador de histórias, os olhos brilhando com uma paciência que ele não lembrava de outrora. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. A avó de Lucas, do lado da família adotiva, uma senhora devota de Braga que tolerava Miguel mas nutria reservas sobre sua escolha de vida. Ela insistia em uma visita, e Miguel, exausto, concordou sem pensar nas implicações. Quando contou a Rafael, o outro homem empalideceu. Minha família. Eles ainda me ligam, fingindo que nada aconteceu. Mas se souberem de nós, vai ser um inferno. O conflito familiar emergia como uma sombra, recordando o adeus forçado de 20 anos antes. Dias se passaram em tensão, com Miguel equilibrando a rotina, desenhos para clientes, escola de Lucas, e encontros furtivos com Rafael em parques escondidos como o da Estrela, onde eles caminhavam de mãos dadas sob árvores centenárias, trocando beijos castos que reacendiam chamas adormecidas. Mas o clímax se aproximava com a chegada da avó, Dona Maria, uma mulher de ferro forjado na tradição católica do Norte. Ela desceu do trem em Santa Apolónia com malas repletas de doces caseiros e olhares inquisidores, instalando-se no apartamento apertado de Miguel no Príncipe Real. Lucas a adorava, mas Miguel sentia o escrutínio, perguntas veladas sobre companheiros e futuro do menino. Rafael, avisado, manteve distância, mas o destino interveio novamente.
Durante um passeio pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, Dona Maria avistou Rafael de longe, ajudando Lucas a pintar uma abóbora gigante no ateliê. Quem é aquele homem com meu neto? Exigiu ela, a voz afiada como faca. Miguel congelou, o pânico subindo. Um amigo. Nada mais. Mas a mentira quebrou quando Rafael se aproximou, o sorriso congelando ao reconhecer a semelhança com o pai conservador que o exilara. Senhora, cumprimentou ele, formal, mas Dona Maria farejou o passado. Naquela noite, o confronto explodiu na sala de jantar, velas tremulando como testemunhas mudas. Você é como meu filho descrevia, o garoto que o levou para o caminho errado, acusou ela, lágrimas de raiva misturadas a dor genuína. Rafael, presente por insistência de Miguel, enfrentou-a pela primeira vez. Não foi errado, senhora. Foi amor. E eu errei ao fugir, mas Miguel construiu uma vida linda apesar de tudo. Deixe-nos em paz. As palavras pairaram, um terremoto emocional que rachou as defesas de Dona Maria. Ela chorou, confessando suas próprias lutas, um irmão gay perdido para a AIDS nos anos 80, medos que a tornavam rígida. Eu só quero o bem do menino. Miguel, com o braço ao redor de Lucas adormecido no sofá, estendeu a mão. Então nos ajuda a ser uma família. Não a julgue. O choro se transformou em abraço relutante, o primeiro passo para uma ponte improvável. Mas o verdadeiro teste veio semanas depois, durante a parada do Orgulho em Lisboa, um mar de arco-íris serpenteando pelo terreiro do Paço. Rafael, ainda assombrado pelo passado, hesitava em participar publicamente. E se minha família aparecer? Eles monitoram as notícias. Miguel, com Lucas no colo vestindo uma camiseta com a bandeira Kier, insistiu, é por isso que vamos. Para mostrar que o amor vence o medo. A marcha começou sob o sol de junho, tambores e quando, cartazes erguidos contra a discriminação. Rafael se juntou, trêmulo, e no meio da multidão, avistou um rosto familiar, seu irmão mais novo, agora um ativista assumido, marchando ao lado de um parceiro. O reencontro foi caótico, abraços misturados a acusações, porque demorou tanto, Rafa. Mas curador. A família de Rafael, outrora monolítica, rachara, o pai falecera em silêncio, a mãe enviava cartas arrependidas, e o irmão pavimentava o caminho para a reconciliação. Enquanto dançavam ao som de música eletrónica Kier, Rafael beijou Miguel sob os fogos de artifício, um beijo profundo de redenção, com Lucas aplaudindo alheio ao simbolismo. No entanto, o clímax dramático irrompeu não na alegria, mas na sombra da perda. Meses após o Halloween, durante uma viagem a Sintra, castelos de conto de fadas enevoados, Lucas adoeceu subitamente, febre alta e delírios que aterrorizaram os pais improvisados. No hospital de Cascais, enquanto esperavam resultados, Rafael confessou seu maior segredo, um diagnóstico de HIV positivo, gerenciado há anos, mas um estigma que o isolara. Eu não contei antes por medo de perdê-lo de novo. Miguel, exausto e aterrorizado, sentiu o mundo ruir, não pelo vírus, mas pela traição da omissão. Como posso confiar em você agora? Lucas precisa de estabilidade, não de bombas relógio. A discussão no corredor estéril foi visceral, vozes e quando contra azulejos frios, médicos passando com olhares compassivos. Rafael chorou, expondo a solidão de terapias solitárias, o medo de rejeição que o paralisara. Eu tomo remédios, sou indetectável. Mas o preconceito. Ele ainda me assombra. Lucas, recuperando-se de uma infecção simples, foi o catalisador da cura. De cama, ele desenhou os três, pai, tio Rafa e ele, como super-heróis contra monstros invisíveis. Vocês brigam porque se amam demais, disse o menino, sabedoria infantil cortando o nó. Miguel, confrontando seus próprios preconceitos internalizados, abraçou Rafael à beira da cama. Vamos enfrentar isso juntos. Testes, consultas, tudo. A jornada de cura se entrelaçou com reviravoltas. Dona Maria, transformada, juntou-se a um grupo de apoio para famílias Kier. O irmão de Rafael organizou uma reconciliação familiar em uma quinta no Douro, onde vinhos fluíram e perdões foram colhidos como uvas maduras. Mas o ápice veio no aniversário de Lucas, um ano após o Halloween fatídico. Sob as luzes de Natal precoces no Rossio, com neve artificial caindo, Rafael se ajoelhou, não em proposta tradicional, mas em compromisso, um anel simples de prata com uma pedra do Tejo, simbolizando raízes compartilhadas. Não peço casamento ainda. Peço para construirmos isso, uma família contra o mundo. Miguel, lágrimas escorrendo, aceitou, com Lucas pulando em seus braços. A multidão ao redor aplaudiu, alheia à profundidade, mas sentindo a magia. Anos se passaram em flashes, casamentos civis em câmaras municipais acolhedoras, Lucas crescendo com dois pais que o ensinavam sobre amor fluido, ativismo em escolas contra bullying homofóbico.
Rafael publicou um livro de memórias, Sombras do Tejo, expondo as lutas GLBT em Portugal, inspirando gerações. Miguel, agora sócio em uma agência de design care-friendly, desenhava capas vibrantes para ele. As diferenças, viagens impulsivas de Rafael versus a rotina de Miguel, viravam forças, não fraquezas. E em noites quietas, deitados na varanda com vista para o castelo, eles sussurravam sobre o Halloween que os reunira, um truque do destino que se tornara o doce mais precioso. Pois no fim, o amor não era a ausência de conflito, mas a coragem de dançá-lo, passo a passo, sob as estrelas eternas de Lisboa. O eco do compromisso ainda ressoava quando o primeiro grande teste pós-aniversário chegou, disfarçado de rotina. Rafael, impulsionado pelo sucesso do livro, recebeu um convite para uma turnê literária pela Europa, Berlim, Paris. Madrid, uma oportunidade que reacendia sua alma nomade. É só 3 semanas, Miguel. Pense no impacto, falando sobre visibilidade que era para audiências que ainda nos veem como aberrações. Miguel, embalando Lucas para uma soneca vespertina no apartamento renovado no Bairro Alto, sentiu o pânico familiar apertar o peito. E nós? Eu mal consigo equilibrar o estúdio e a escola dele. Você some, e o que sobra é o eco de ausências passadas. A discussão se desenrolou na cozinha, com o sol poente tingindo as paredes de laranja, enquanto panelas de bacalhau assado esfriavam no fogão. Rafael argumentou com paixão, olhos flamejantes: isso não é fuga, amor. É lutar pelo que construímos. Lembra da parada? Cada palavra minha é uma bandeira para Lucas crescer sem vergonha. Mas Miguel, marcado pelas noites solitárias após o acidente do ex-parceiro, via apenas o risco de abandono renovado. Promessas são fáceis. Estar aqui, dia após dia, é que constrói. Eles se reconciliaram na cama, abraços tensos evoluindo para confidências sussurradas, mas a semente da dúvida germinava. Durante a turnê, mensagens diárias mantinham a chama, fotos de Rafael em cafés berlinenses com livros abertos, vídeos de Lucas mandando beijos para o pai viajante. Mas uma noite, em Madrid, Rafael ligou embriagado por vinho tinto e aplausos, confessando uma tentação fugaz, um admirador persistente que o abordara após uma leitura. Não aconteceu nada, juro. Mas o sentimento. Ele me lembrou como me sinto vivo quando você não está. O silêncio na linha foi ensurdecedor, atravessando oceanos. Miguel, sozinho com Lucas dormindo ao lado, sentiu o chão tremer. Vivo? E eu sou o quê? O peso morto que te ancora. A briga verbal foi feroz, palavras como egoísta e medroso voando como flechas. Rafael voltou um dia antes, o trem de alta velocidade cuspindo na estação do Oriente sob chuva torrencial. Eles se encontraram no hall, guarda-chuvas esquecidos, abraçando-se num canto isolado enquanto passageiros apressados os ignoravam. Eu errei em não bloquear aquilo. Mas você é minha âncora, Miguel, não meu peso. A reconciliação veio devagar, através de terapia conjunta com um conselheiro que era em Belém, sessões onde desenterravam medos, o de Rafael de ser o suficiente após o HIV, o de Miguel de ser substituível após perdas. Lucas, agora com 8 anos, intervinha com desenhos de 2 torres fortes, inspirados no mosteiro dos Jeronimos, simbolizando sua família. O equilíbrio se restabeleceu, mas o destino, sempre arquiteto de reviravoltas, introduziu um novo personagem, Helena, a ex-namorada de Rafael de seus dias no armário, agora uma jornalista investigativa em Lisboa, caçando histórias sobre corrupção na comunidade GLBT. Ela reapareceu num evento de lançamento de livro no Lux Frágil, clube noturno à beira-rio, onde Rafael assinava exemplares sob luzes estroboscópicas. Rafa, meu amor perdido, ronronou ela, champanhe na mão, ignorando o anel no dedo dele. Miguel, presente com Sofia, observou de longe, ciumácido subindo como baile. Helena era tudo que ele não era, extrovertida, conectada a redes poderosas, uma aliada hétero que outrora servira de álibi para Rafael. Naquela noite, no táxi de volta, Miguel explodiu: ela ainda te quer. E você? Ainda sente algo? Rafael negou veementemente, mas a dúvida se instalou, alimentada por mensagens anônimas que Helena enviava, fotos antigas, que chegavam ao celular de Miguel por engano, ou talvez intencionalmente. O conflito escalou quando Helena publicou uma matéria elogiosa, mas veladamente possessiva: o autor que escapou do meu abraço para abraçar o mundo que é. Amigos comentaram, fofocas circulavam em grupos do WhatsApp, e Miguel se isolou, mergulhando em trabalho excessivo, desenhos noturnos que sangravam angústia em linhas tortas. Lucas percebeu, perguntando com olhos grandes: o tio Rafa vai embora como uma mãe do céu? A pergunta infantil quebrou Miguel, levando-o a confrontar Rafael num café em Alfama, Fado. Melancólico ao fundo. Não é sobre confiança. É sobre o medo de que o mundo sempre nos separe, famílias, ex-amores, estigmas. Rafael, ferido, revelou sua própria insegurança: Helena era meu escudo. Com você, sou nu, vulnerável.
Mas escolho isso todo dia. Eles decidiram enfrentar Helena juntos, marcando um encontro no seu escritório em Baixa, com vista para a Praça da Sé. A jornalista, elegante em taillier preto, riu da acusação. Ciúmes. Querido, eu o liberto há anos. Mas se ajuda, aqui está a verdade, ele sempre foi gay, e você é o sortudo. A revelação desarmou o veneno, Helena se tornou aliada, seu autora de um artigo sobre casais que eram resilientes, transformando a ameaça em ponte. Com o equilíbrio restaurado, a família se aventurou numa viagem a Évora, Alentejo profundo, onde vinhedos se estendiam como tapetes infinitos. Ali, sob estrelas claras, Rafael propôs formalmente, de joelhos na relva úmida, case comigo, Miguel. Não por espetáculo, mas por nós. Lágrimas e cincelaram o momento, com Lucas como testemunha, acendendo fogos de artifício caseiros. Mas o drama não terminava. De volta a Lisboa, a avó Dona Maria anunciou uma visita surpresa com o clã do Norte, tios conservadores que ainda murmuravam sobre pecados modernos. O jantar familiar no apartamento virou campo minado, pratos de tripas à moda do Porto fumegando, conversas cortantes sobre valores tradicionais. Um tio, rubro de vinho, questionou abertamente, dois homens criando uma criança. Isso não é natural. O silêncio caiu como guilhotina, Lucas encolhido no quarto. Rafael, impulsionado por anos de terapia, ergueu a voz, natural é o amor que nutrimos. Vocês me rejeitaram uma vez, não deixem o ódio envenenar o neto de todos. Dona Maria, agora defensora feroz, interveio, basta. Meu filho é homem de bem, e Rafael é família. Amém ou saiam. O choro coletivo pavimentou o perdão parcial, tios partindo com abraços relutantes, sementes de aceitação plantadas. A crise fortaleceu laços, levando a um batizado simbólico de Lucas numa capela queer-friendly em Oeiras, onde votos de família ecoaram sob vitrais coloridos. Meses viraram anos, com reviravoltas suaves, Lucas saindo do armário como Bia aos 14, apoiado por pais que marchavam ao seu lado, Rafael diagnosticado em remissão plena, celebrando com uma tatuagem de abóbora no pulso, Miguel expondo ilustrações em galerias de Porto, homenageando raízes compartilhadas. Em noites de Halloween subsequentes, a porta se abria para truques e doces, mas o verdadeiro tesouro era o amor que sobrevivera a tempestades, florescendo em jardins urbanos de Lisboa. A calmaria pós-crise familiar era ilusória, como o sol de inverno que engana em Lisboa antes da borrasca atlântica. Com o casamento marcado para o verão no Palácio da Pena, em Sintra, um conto de fadas encimado por torres coloridas, Miguel mergulhou em preparativos, mas uma sombra profissional surgiu. Seu estúdio, agora uma agência boutique no Chiado, recebeu um cliente controverso, uma marca de luxo cujos donos, discretamente homofóbicos, exigiam campanhas familiares tradicionais. Ajuste os tons, Miguel. Nada de arco-íris sutis, foca em heteronormatividade. As palavras do executivo ecoaram em reuniões tensas, e Miguel, pressionado por prazos e hipoteca, hesitou em recusar. Rafael, ao saber durante um jantar à luz de velas no Time Out Market, explodiu, você é o cara que desenha bandeiras queer. Como pode comprometer nossa história por dinheiro? A briga se inflamou no caminho para casa, pelas ruas íngremes de Bairro Alto, pedestres virando cabeças para o tom elevado. É pela estabilidade de Lucas. Você, com seus livros e turnês, não entende o green diário. Rafael parou sob um poste de luz, chuva fina começando a cair. Eu entendo sim, entendo o medo de falhar, de ser o pai ruim que a sociedade pinta. Mas vender a alma? Isso nos separa mais que qualquer família. A discussão terminou em silêncios frios, Rafael dormindo no sofá pela primeira vez desde o reencontro. Lucas, acordando com o barulho, escorregou para a cama de Miguel, os monstros voltaram. A inocência infantil forçou reflexão, e na manhã seguinte, Miguel cancelou o contrato, optando por um boicote público sutil, um post nas redes com ilustrações de famílias diversas, viralizando entre comunidades queer. O backlash veio, e-mails raivosos, perda de contatos, mas também suporte inesperado de colegas, transformando crise em movimento. Rafael, orgulhoso, ajudou a redesenhar a agência como hub inclusivo, atraindo clientes éticos como ONGs e marcas progressistas. O incidente os uniu mais, mas o destino tecia outra trama, uma gravidez surpresa na vida de Sofia, a amiga lésbica, via inseminação artificial. Ela, agora casada com uma parceira de Setúbal, pediu que Miguel e Rafael fossem padrinhos, um laço que testaria suas dinâmicas parentais. Durante chás de bebê em Alfama, com azulejos azuis testemunhando risadas, Rafael confessou inveja velada, Lucas é nosso milagre adotivo, mas... E se tivéssemos um biológico? Meu HIV está controlado, mas o risco. Miguel, tocando a mão dele, abriu o coração, família não é sangue. É escolha. Mas se quiser, exploramos opções, a adoção novamente, ou surrogacia.
A conversa evoluiu para planos concretos, consultas em clínicas de fertilidade em Coimbra, onde especialistas care-friendly os guiaram por labirintos éticos. Mas o clímax emocional veio durante uma escapada ao Algarve, praias douradas de lagos como pano de fundo. Nadando no Atlântico gelado, Rafael sofreu um pânico, memórias de rejeição familiar misturadas a medos de paternidade expandida. E se eu não for forte o suficiente para dois? Miguel, emergindo das ondas, o puxou para a areia. Você já lembra do Halloween? Você abriu a porta para nós. O abraço salgado selou compromisso renovado, e de volta, eles prosseguiram com papéis de adoção para um irmãozinho de Lucas, um menino de 5 anos de um orfanato em Faro, órfão de pais em acidente. O processo foi árduo, audiências judiciais em Lisboa, onde juízes conservadores questionavam estabilidade de uniões same-sex, mas depoimentos de Dona Maria e do irmão de Rafael viraram a maré. Quando o pequeno Tomás chegou, com olhos curiosos e sotaque alentejano, a casa explodiu em caos alegre, Lucas ensinando-o a desenhar abóboras, Rafael lendo contos que era à noite. Mas a reviravolta veio do passado de Tomás, a mãe biológica, viva e marginalizada, uma trans de Évora lutando contra vícios, reapareceu pedindo contato. Eu não mereço, mas ele é meu pedaço. O dilema rasgou o coração de Rafael, e quando? Sua própria reconciliação familiar. Negamos, e perpetuamos o ciclo de abandono. Miguel, pragmático, organizou encontros supervisionados em centros de apoio, onde a mulher, Carla, chorava ao ver o filho. Aos poucos, ela se reconstruiu, terapia, emprego em uma cooperativa que tornando-se tia honorária, não ameaça. A jornada expandiu horizontes, com a família adotando um mantra: amor não é posse, é rede. O casamento em Sintra foi o ápice, sob torres rosadas, com névoa mística ao redor, votos trocados perante amigos e família unida. Lucas e Tomás portavam alianças, Dona Maria chorava abençoando, Helena cobria como repórter amiga. Fogos iluminaram o céu, e na recepção num palácio adjacente, fado moderno que ecoava. Mas mesmo ali, um sussurro de conflito, um convidado distante, primo de Rafael, murmurou preconceitos etílicos, forçando uma defesa pública que reafirmou laços. Anos fluíram, Tomás florescendo em aulas de surf em Carcavelos, Lucas namorando seu primeiro cresby na escola, pais mediando com sabedoria. Rafael escreveu uma sequência, Doces do Destino, sobre paternidade que Miguel ilustrou, exposições em galerias de Madrid. Desafios persistiam, saúde de Rafael monitorada, finanças apertadas por ativismo, mas cada Halloween, a porta se abria para doces e memórias, celebrando o amor que batera à soleira inesperadamente. A lua de mel em Madeira, ilhas verdejantes com levadas serpenteando como veias da terra, era para ser refúgio, mas o telefone tocou na primeira noite, trazendo o vendaval. Sofia, em pânico, meu bebê veio cedo. Clínica em Lisboa. O voo de retorno foi turbulento, literal e figurado, Rafael segurando a mão de Miguel enquanto nuvens atlânticas rugiam. No hospital de Santa Maria, encontraram Sofia exausta, o bebê, uma menina chamada Aurora, a incubadora, minúscula e lutadora. Vocês vieram, sussurrou ela, alívio misturado a medo. Seja padrinhos de verdade agora. Os dias se fundiram em vigílias, Rafael lendo baixinho para a incubadora, histórias de fadas que Miguel coordenando visitas, desenhando cartões de encorajamento para a parceira de Sofia, ausente por trabalho em Setúbal. O stress testou o novo casamento, noites sem dormir levando a irritações triviais, como porque você sempre assume o controle. Mas na terceira semana, com a Aurora estabilizada, eles emergiram mais fortes, batizando-a em uma cerimônia íntima no mosteiro dos Jeronimos, sinos e quando sobre o Tejo como bênçãos. De volta à rotina, o próximo conflito brotou das raízes, o irmão de Rafael, agora casado e pai, anunciou uma reunião familiar em Porto, o berço do clã conservador. Venham. Mamãe quer ver os meninos. A viagem de trem pelo Douro era cênica, vinhedos em terraços dourados, mas o coração de Rafael batia descompassado. E se for armadilha? Lembra das cartas que queimamos? Miguel, com Tomás no colo apontando pontos, apertou sua mão, vamos como somos. Autênticos. A casa ancestral em Ribeira era um museu de azulejos e retratos severos, a mãe de Rafael, viúva frágil, cabelos grisalhos em coque, os recebeu com abraços hesitantes. O jantar de francesinha fumegante virou tribunal, tias questionando, educação sem mãe, primos desviando olhares do anel de casamento. Rafael, vinho na mão, ergueu a voz, vocês me perderam uma vez por medo. Não percam os netos por orgulho. A mãe, lágrimas escorrendo em caldo, confessou, eu rezo pelo seu perdão. O padre disse que amor é graça divina, não pecado. O choro coletivo abriu portas, tias abraçaram Tomás, primos jogaram futebol com Lucas no cais. Mas a reviravolta veio da avó paterna, uma matriarca de ferro de 90 anos, murmurando, meu neto é abominação aos olhos de Deus.
A frase cortou como navalha, Rafael saindo para o rio em fúria. Miguel o seguiu, sob pontes iluminadas. Ela é relíquia. Não nos define. Horas de conversa nas margens do Douro curaram a ferida parcial, e na manhã seguinte, a avó, sozinha, estendeu uma medalha de São Cristóvão, proteja-os nas estradas da vida. O gesto frágil marcou aceitação incompleta, mas progressiva. Em Lisboa, a família cresceu em camadas, aulas de fado para os meninos com um cantor que era em moraria, piqueniques no Parque Eduardo VII onde contavam histórias de Halloween eterno. Mas o drama escalou com uma crise de saúde de Dona Maria, um AVC em Braga, deixando-a hemiplégica. Miguel insistiu em trazê-la para reabilitação em Lisboa, instalando-a num apartamento próximo no Cais do Sodré. Ela nos defendeu, agora nós a defendemos. Rafael, relutante, memórias de rigidez, cedeu, transformando visitas em rituais, Tomás lendo devagar, Lucas massageando mãos trêmulas. A avó, voz rouca, revelou segredos. Eu amei uma mulher na juventude, em Coimbra. Enterrei por vergonha. A confissão que era tardia uniu gerações, Dona Maria marchando de cadeira de rodas na próxima parada, cartaz erguido, a voz pelo amor. O equilíbrio familiar se solidificou, mas uma sombra profissional atingiu Rafael, editoras cortando seu novo manuscrito por temas sensíveis demais, cenas de discriminação trans em Portugal. Eles querem arco-íris, não sangue. Desanimado, ele duvidou, talvez eu deva parar. Miguel, no estúdio lotado de prazos, o confrontou numa caminhada pelo Tejo ao pôr do sol, sua voz é nossa arma. Publique independente, como no início. Inspirado. Rafael lançou via crowdfunding o livro Eco das Sombras, viralizando em fóruns europeus, debates em universidades de Coimbra. O sucesso trouxe convites, mas também ameaças online de grupos ultraconservadores, forçando segurança em eventos. Durante uma leitura no Fórum Lisboa, um manifestante invadiu, gritando, degenerados, mas Lucas, agora adolescente, ergueu-se, meu pai é herói. A multidão aplaudiu, transformando o ódio em solidariedade. A família emergiu resiliente, celebrando com um churrasco em Cascais, ondas quebrando como aplausos. Anos se desdobraram em harmonia pontuada, Tomás descobrindo identidade trans não binária aos 12, pais navegando transições com amor, Lucas liderando clube que era na escola, namoros florescendo. Rafael e Miguel, grisalhos mas apaixonados, renovaram votos em uma praia de Sagres, vento salgado carregando promessas. Cada Halloween, abóboras esculpidas contavam sua saga, o gongo da porta como portal para a redenção eterna. O outono de 2035 trouxe folhas avermelhadas ao Jardim da Estrela, mas também uma rajada inesperada. Lucas, aos 18, anunciou mudança para Londres, bolsa em arte que era na Central Saint Martins. É meu sonho, pais. Mas volto sempre. O apartamento esvaziou-se de barulho adolescente, deixando ecos que Miguel preenchia com desenhos obsessivos, Rafael com páginas em branco. Ninho vazio tão cedo, murmurou Rafael numa noite, vinho do Dão na mão, vista para o castelo. E Tomás ainda pequeno. A melancolia se instalou, mascarada por rotinas, terapia para lidar com síndrome do ninho, caminhadas em Belém onde pastéis de nata adocicavam saudades. Mas o destino, mestre de plot twists, enviou um mensageiro, uma carta de um antigo amor de Miguel, de seus dias universitários em Coimbra, um homem chamado Vasco, agora curador de uma exposição em Lisboa sobre amores proibidos no século XX. Sua arte me inspirou. Gostaria de colaborar. A notícia chegou durante jantar, Tomás tagarelando sobre peixes no aquário. Rafael congelou, garfo suspenso, ex. Agora. Miguel negou intenções, mas a dúvida rastejou, Vasco fora o primeiro beijo pós-Rafael, um bálsamo temporário. É profissional. Arte, não romance. A insegurança de Rafael, alimentada por anos de terapia, explodiu numa discussão no quarto, portas fechadas para não alarmar Tomás, você me perdoa omissões, e eu. Sempre o segundo. Lágrimas fluíram, confissões de medos envelhecidos, com 45, sinto-me menos desejável. Miguel, tocando cicatrizes invisíveis, rebateu, você é meu primeiro e último. Vasco é passado, você, presente. A reconciliação veio devagar, com uma visita conjunta à Galeria Encheado, onde quadros de amantes clandestinos em conventos ecoavam suas histórias. Vasco, grisalho e amigável, abraçou Miguel platonicamente, orgulhoso do homem que você se tornou. O alívio dissipou nuvens, e a colaboração floresceu, Miguel ilustrando o catálogo, Rafael moderando painéis sobre a resiliência que era. Mas o verdadeiro clímax familiar irrompeu com Tomás. Aos 14, ele enfrentou bullying na escola em Alcântara, colegas zombando de sua apresentação genderfluid, saias com tênis, cabelo longo tingido. Eles dizem que sou freak. O choro no colo de Rafael partiu corações, levando a uma reunião com diretores conservadores. Políticas anti-bullying são lei,
mas aplicação. Miguel, ativista agora, mobilizou a comunidade, petições online, protestos pacíficos em frente à escola, cobertura de Helena no jornal. O diretor cedeu, implementando treinamentos mas o dano em Tomás persistia, noites de insônia, desenhos rasgados. A família viajou para retrito em Monsanto, aldeia de Xisto nas Beiras, onde caminhadas por trilhas antigas curavam. Ali, sob estrelas rurais, Tomás confessou, medo de não ser amado como sou. Rafael, voz trêmula, compartilhou sua transição do armário, eu era o freak da família. Mas o amor verdadeiro vê a alma. O abraço coletivo, com fogueira crepitando, marcou virada, Tomás florescendo em terapia de gênero, clube de arte não binário. De volta, Lucas visitou de Londres, trazendo presentes e histórias de diversidade metropolitana, inspirando todos. A ausência dele se mitigou com chamadas semanais, ele retornando para Halloweens épicos, fantasias coletivas de família monstros. Mas uma sombra maior pairava, saúde de Rafael declinou sutilmente, fadiga crónica do HIV evoluindo para complicações renais. Consultas no Hospital de Santa Maria viraram rotina, diálises semanais drenando energia. Não conta aos meninos ainda, pediu ele a Miguel, pálido na cama. Quero ser forte para eles. O segredo pesou, Miguel equilibrando mentiras gentis com pânico noturno. Durante uma feira de arte em Mafra, Rafael desmaiou em público, ambulância cortando o ar. Acordando no hospital, encontrou a família reunida, Lucas voando de volta, Tomás segurando o urso de pelúcia, Dona Maria rezando o rosário que era adaptado. Por que escondeu? Perguntou Lucas, voz embargada. Rafael, tubos no braço, sorriu fraco, medo de ser carga. O choro coletivo abriu portas para a honestidade brutal, reuniões familiares semanais, onde falavam de mortalidade sem tabus. Miguel, âncora inabalável, organizou tratamentos experimentais em clínicas de Barcelona, viagens de trem virando rituais de amor. O prognóstico melhorou com o novo medicamento, mas a jornada ensinou lições. Legado não é imortalidade, mas histórias contadas. Rafael ditou memórias para um podcast, Vozes do Tejo, narrando do Halloween ao presente. A família emergiu mais unida, celebrando pequenas vitórias, remissão parcial, Tomás dançando em bailes entre free, Lucas expondo em Londres com temas de raízes portuguesas. Num Halloween chuvoso, 15 anos após o primeiro, a porta se abriu para netos imaginários, mas o amor real pulsava, um ciclo de doces e travessuras que desafiava tempestades. O inverno de 2040 cobriu Lisboa com um manto raro de geada, transformando o Tejo em espelho prateado, mas o calor familiar aquecia o apartamento expandido no Príncipe Real. Com Rafael em recuperação estável, rins transplantados de um doador anónimo, milagre moderno, a vida pulsava em novos ritmos. Tomás, 19, estudante de design em Évora, namorando um ativista trans. Lucas, 23, de volta como curador assistente no MAT, equilibrando carreira com pausas para a família. Miguel, 48, dirigia a agência com maestria, projetos globais de arte que era financiando viagens anuais ao Douro. Mas o destino, insaciável por drama, tecia uma teia final, uma herança disputada da avó de Rafael, falecida em Porto, deixando a casa ancestral para herdeiros dignos, cláusula ambígua que primos conservadores interpretaram como exclusão dos pecadores. Advogados em ternos engomados lutaram a sala de audiências em Gaia, papéis farfalhando como folhas secas. A vovó quis tradição, acusou um primo, olhos frios. Rafael, de pé apesar da fraqueza recente, rebateu, tradição é o amor que ela nos ensinou no fim. A casa é memória, não troféu. Miguel testemunhou, voz firme, nós a visitamos, cuidamos dela. Isso é herança. O juiz, um homem de meia-idade com bandeira discreta na lapela, deliberou, amor transcende rótulos. A propriedade é partilhada. A vitória foi agridoce, primos saindo bufando, mas a família reivindicando a ribeira como retiro, reformando com azulejos que era inspirado. O conflito reacendeu velhas chamas, mas fortaleceu, jantares em Porto virando pontes, primos relutantes jogando cartas com Tomás. Com a herança resolvida, veio a expansão, a adoção de uma menina de 10 anos, Inês, órfã de Faro com sotaque cantor, completando o quarteto. Sua chegada trouxe caos, lições de português lisboeta, noites de histórias mistas, mas alegria pura. Lucas, inspirado, propôs um documentário familiar, do Gombo ao Coração, filmando o Halloween original com encenações cômicas, viralizando em festivais de Cannes. Mas o ápice emocional veio numa crise coletiva, incêndios florestais no Alentejo, 2042, ameaçando vinhedos amigos. A família mobilizou, doações, voluntariado em Évora, Rafael coordenando de cadeira de rodas, recuperação pós-transplante, Miguel dirigindo comboio de suprimentos. No acampamento de refugiados, sob estrelas enfumaçadas, encontraram Carla, a mãe biológica de Tomás, agora sócia em cooperativa regenerativa, salvando oliveiras.
Vocês me deram força, disse ela, abraçando Inês como sobrinha. O reencontro selou redenções, fogueiras contando sagas de resiliência. De volta a Lisboa, o outono trouxe reflexões, terapia grupal onde compartilhavam, e se o Halloween não tivesse acontecido? Éramos fantasmas sem um ao outro. Celebraram com uma festa temática no Lisboa Factory, abóboras gigantes, fado eletrónico, convidados de marchas passadas. Rafael, vital novamente, discursou: o amor que não é conto de fadas, é batalha ganha em portas abertas. Miguel, ao seu lado, ergueu taça, pelo primeiro amor que bateu de volta. Os filhos, Lucas com parceiro, Tomás e namorado, Inês com amigos novos, aplaudiram, fogos iluminando o Tejo. Anos se estenderam em tapeçaria rica, netos correndo pela Casa do Douro, livros de Rafael em escolas, ilustrações de Miguel em museus. Desafios persistiam, saúde volúvel, preconceitos mutantes, mas cada conflito forjava laços mais fortes. No Halloween final imaginado, velhos e grisalhos, a campainha ecoaria novamente, não para doces, mas para abraços, prova de que o amor, uma vez reacendido, ilumina eternamente as ruas de Lisboa.